na conversa de hoje, dando continuidade ao que nós falamos anteriormente, mas eu queria, desde já, começar a pegar em alguns pontos com vocês, para que vocês explorem melhor e explorem mais, principalmente o material. Vale lembrar também que os capítulos, para esse, que eu falo que tiver marcado aqui, ó, capítulo 3, na verdade, esse capítulo 3, ele é referente ao livro do Trustfield, tá? Que é do Michael Trustfield, que é um livro que tem em inglês. Os trabalhos que eu propus para vocês, ou da aula do dia 8 de setembro, também são capítulos do Trustfield, tá? Então eu aconselho a vocês olharem o quanto antes. Eu não tenho ele em português, eu só tenho ele em inglês, mas ele é o principal livro de epidemiologia veterinária que nós temos. Eu não vou falar do mundo, mas pelo menos que a gente tem acesso aqui. Talvez quem tem acesso ao YouLife, que é a nova modalidade da Unisul, tenha esse livro lá online, tá? Eu não consegui não consegui. Eu vou postar no material também de aula, quer dizer, já está lá nos livros de epidemiologia, esse livro que é Epidemiologia Veterinária do Trânsito. Então, esse capítulo é o capítulo 3, que é sobre conceitos e princípios epidemiológicos, baseado nesse livro. Quem quiser me perguntar, conversar alguma coisa, fique à vontade, tá? Vocês podem me perguntar em qualquer momento, eu só vou tirar o meu vídeo para não ficar tão carregado e eu conseguir conversar com vocês, tudo bem? Quem tiver alguma pergunta, abra o microfone e fale. Eu nem sempre vou conseguir acompanhar pelo chat que tem no celular. Então, a epidemiologia é o estudo das doenças em populações, que tem por objetivo conhecer fatores responsáveis pela ocorrência das doenças nas populações. A ideia é chegar na prevenção e controle. Então, o que eu preciso? Num estudo populacional, saber os fatores que levam à ocorrência de uma determinada doença numa determinada população, porque eu quero fazer uma prevenção e, se tudo der certo, controle. O controle é muito difícil, mas a prevenção ela é fundamental para qualquer doença. Então, a epidemiologia ela tem por meta prevenção e controle das enfermidades. Uma coisa que eu quero salientar com vocês, eu tenho discutido muito até na minha área, que a gente se preocupa muito com doença. Eu acho que doença não é o que eu tenho que me preocupar. Eu me preocupo com agente. Porque se eu tenho um vírus, uma bactéria, um parasita, ele pode estar estável na minha população e não aparentar risco. Se ele perder o equilíbrio, ele se transforma numa doença. Então, às vezes a gente fala, mas eu não tenho a doença na minha população. Às vezes eu não tenho a doença, mas eu tenho um agente. E como o agente está em equilíbrio com a minha população, eu não manifesto a doença. Então, a gente tem que começar a conhecer o agente e não se preocupar tanto assim com a doença. Então, a epidemiologia ela se desenvolveu a partir do que a gente chama surtos, né? São doenças que não existiam e, de repente, elas tiveram um aumento muito grande na quantidade de casos. E a gente começou a ver o mundo um pouco diferente quando a gente começou a perceber que os agentes diferentes causam diversas doenças, mas eles têm relação, muitas vezes, com vetores e também têm relação com reservatórios. Vetores a gente chama muito mais para vetores como mosquitos que transmitem a doença para outros mamíferos, e reservatório seriam aqueles animais que apresentam o agente, mas não têm, neste momento, a capacidade de transmitir o agente de forma direta, tá? Quando o pessoal for apresentar no dia 8, vão explicar melhor o que são vetores e o que são os chamados reservatórios. Então, as doenças elas podem ocorrer de diferentes formas. Então, uma das preocupações que a gente tem é como é que uma determinada doença ocorre numa população. Que ela pode ser endêmica, ela pode ser epidêmica, ela pode ser pandêmica ou ela pode ser esporádica, né? Então, essa forma como ela ocorre é extremamente importante para eu saber como eu vou trabalhar com ela. Então, a endêmica é aquela previsível, né? Ela tem uma frequência usual, ela está sempre ali, né? Ela é constante. O que pode acontecer?
ela pode se transformar numa hiperendêmica, aquela que tem uma grande quantidade, né, ou se mantém por um longo período de tempo. Então, vamos lá. Gente, todos nós sabemos que todo ano nós teremos gripe. Já sabe. Parte da população ficará doente com gripe. Eu já sei que parte da minha população que eu for atender de cães numa clínica veterinária terão toxócora. Então, esse parasita, ele é constante. Ele tem uma quantidade que quase não flutua. E eu sei que de um período por ano ou constantemente eu terei toxócora. Eu sei que existem carrapatos no gado. E periodicamente alguns animais vão apresentar a tristeza parasitária decorrente da Ehrlichia, do Anaplasma e assim por diante. Ou seja, eu sei que periodicamente eu tenho, de uma forma previsível, uma quantidade de pacientes, de animais, que serão acometidos por aquele agente. Então, é uma doença, é um problema previsível. Então, elas são transmissíveis por um padrão de ocorrência estável, elas apresentam uma alta incidência ou prevalência, já vou explicar. E elas estão numa área geográfica específica e numa população determinada. Então, os principais problemas de saúde dos países tropicais de baixa renda, como a malária, é um exemplo de endemia, né? As mudanças das condições de hospedeiro de um agente do ambiente vão favorecer uma endemia. O que acontece? Quando favorece demais, essa endemia se transforma em epidemia. Então, aconteceu, por exemplo, na Europa, de tempos em tempos, ocorriam endemias de varíola. Com a condição da Primeira Guerra Mundial, que favoreceu muito, ela se transformou numa epidemia, que eu já vou explicar melhor daqui a pouco. Então, o que é incidência? A incidência, eu vou explicar de novo depois, tá? Mas é a quantidade de doentes novos. A prevalência é a quantidade total de doentes. Então, o que está me falando aqui? Que a endemia, eu sempre tenho um monte de bicho doente, então a quantidade total, e a cada ano eu posso ter uma quantidade muito grande de doentes, tá? Então a endemia, eu sempre vou ter uma elevada incidência ou uma elevada prevalência. O normal é ter uma elevada prevalência, tá? Que são os principais problemas de saúde nos países tropicais. A epidemia, pode falar. Posso interromper só um pouquinho? Claro. A Ana Lúcia e a Renata estão tentando entrar na aula, só que eu acho que tu não chegou a adicionar o e-mail delas aqui no Teams. Deixa eu. Elas te mandaram uma mensagem no WhatsApp mandando o e-mail delas para tu colocar. Eu não preciso. Deixa eu ver aqui, adicionar membro. Ana Lúcia Machado Martins? Isso. E a outra? A Renata. Renata Gava. Isso, obrigada. Por nada. Então, mudando. Ops, volta. Então, o que é a epidemia? A epidemia são aqueles agentes que normalmente eu tenho uma grande quantidade, eu tenho um surto. Então, o que acontece? Eu tinha uma quantidade constante, né? Todo ano eu tenho um fluxo constante, que é minha endemia. Então, no ano 1, no ano 2, no ano 3, e assim sucessivamente. A epidêmica, a ocorrência epidêmica, é aquela que, de repente, eu tenho uma grande quantidade de pacientes doentes. Então, é um aumento repentino. Então, um nível superior ao esperado. Então, em epidemiologia, nós fazemos cálculos matemáticos, onde a gente espera anualmente uma quantidade X de pacientes doentes, e por algum motivo, a gente tem um grande aumento na quantidade. Então, por exemplo, todo ano a gente espera, né, que nós tenhamos em Tubarão que apresente algumas pessoas com gripe. Mas, de repente, se uma grande quantidade de pessoas estiver com gripe, por exemplo, metade da população, é um número mais que esperado, né? A gente sempre vai ter 10, 15%, por exemplo, que é o esperado.
E aí, então, esse aumento repentino vai dar um surto. E este surto a gente chama de epidemia. Então, o epidemia é como vocês veem em filmes, né? De repente, é uma doença que não existia numa região e a quantidade dela, ela tem um aumento súbito, que é o que a gente também chama de surto. Então, alguns exemplos, né, das epidemias, elas ocorrem, as epidemias mundiais, principalmente relacionadas a fatores como guerra, uma migração, a fome ou desastre natural. Então, por exemplo, o que a gente enfrenta? A gente tem alguns desastres naturais. A gente tem uma enchente, por exemplo, que é muito comum aqui na nossa região. A gente tem uma enchente, depois da enchente, a gente apresenta vários casos de lepto. Ou seja, após uma enchente, com a grande quantidade de água circulante e de ratos urinando, vários animais se contaminam com leptospirose. Então, é muito comum, após uma enchente na nossa região, nós termos um surto de leptospirose. Aumentou a capacidade de controlar a dispersão das doenças transmissíveis através da vigilância, da prevenção, da quarentena e do tratamento. Mas, mesmo assim, tudo isso que foge ao normal pode acarretar num surto repentino. No Brasil, nós não temos tanto problema com guerra, tá? Mas a gente está, hoje em dia, na parte de pessoas, a gente está recebendo bastante imigração de países africanos ou mesmo da Venezuela, e fome, que é algo mais ou menos controlado no Brasil, não seria tão problemático. Mas migração também, a gente pode começar a pensar sobre migração de animais. Então, por exemplo, já estão falando que para o próximo ano, a febre aftosa será considerada livre no Paraná, já é em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso pode acarretar uma migração, né, uma venda de grande quantidade de animais do Rio Grande do Sul e do Paraná para Santa Catarina. Talvez essa migração traga animais, muitos animais novos para o estado. Será que todos os animais que vão chegar aqui no estado terão resistência às doenças que nós temos aqui? Ou será que esses animais de outros estados vão trazer alguma doença que não tínhamos aqui no estado? Então é sempre algo a se pensar. E uma doença é dita, então, epidemia, se o número de casos por unidade do tempo, ele vai superar a incidência máxima. Então, o que é a incidência? Volto a repetir. É a quantidade de casos novos. Então, quando a epidemia ela é muito maior que a quantidade esperada de casos novos, ela se torna uma epidemia. E algumas epidemias, como a peste de Atenas, a peste negra, a dengue, a gripe espanhola, a gripe aviária, a ebola, alguns anos atrás, mal da vaca louca, elas foram decorrentes, essas epidemias, por algumas alterações ou ambientais ou econômicas que fizeram uma explosão. Alguém sabe me dizer o que é o mal da vaca louca? Que foi a mais nova. Uma patologia neurológica, né, em vacas. Eu só não lembro exatamente o agente causador, mas eu sei que ela dá mudança de comportamento. Isabela, né? Isso. Então tá. O que tu pode me falar do mal da vaca louca? É uma doença neurológica, é uma encefalopatia espongiforme bovina. O que causa essa enfermidade? Um prion, né, Joras? Lucas está falando? É. Ah, e o que seria um prion, Lucas? É, um parente do... Não é de uma proteína? Isso, é que é um prion, uma proteína, tá? Ele tem um agente para facilitar a vida de vocês. Mas o que causa o mal da vaca louca? Da onde que veio essa origem? Ingestão da carne. Quem está falando? Nicole. Nicole, ingestão de que carne? De qualquer carne, mas eu acho que a principal é carne bovina mesmo, né? Tá, mas me explica como é que o bovino se contaminou. Ração, eu lembro que tinha uma questão assim, que acho que foi encontrado carne na ração dos bovinos. Por que foi encontrada a carne na ração dos bovinos? Porque os donos deram. Quem está falando? Gustavo. Por que os donos deram, Gustavo? Eles usavam terneiros, e, enfim, bicho que morre, cozinha tudo, faz farinha e dá para os outros animais, porque a taxa proteica é alta, só que tem o problema da vaca louca. Tá, mas foi mais bezerro que eles usaram?
Não, ratos também que podem ter entrado em contato e morreram dentro das rações, Quem está falando? Fernando. Tá, Ou E quando o que mais além comum, do rato, Fernando? comum eles davam cama de frango, o gado Isso, engordar, e sempre tem frangos mortos que são pisoteados e esquecidos nas camas. exatamente. E onde eles se alimentam desses animais mortos. E por que se usa cama de frango na ração dos bovinos? Porque ele engorda pra caralho. Mas por que engorda pra caramba? Ureia. Ureia, por causa da amônia. As aves defecam amônia, um composto nitrogenado, e esse composto nitrogenado das fezes, quando misturado na ração do animal com capim, com outras coisas, fazem com que o gado aumente o seu peso, que o animal ganhe carne ou aumente a sua produção. Só que quando se fornece essa cama rica em nitrogênio, muitas vezes tem animais mortos. E esses animais mortos, então, eles eram processados, misturados com a ração e fornecido ao animal. Só que acontecia, algumas vezes iam partículas, né, proteicas ou os príons nesse processo que contaminava a ração e acabava contaminando o gado. Então, de repente, houve, para baratear o custo, principalmente na Alemanha, eu acho que essa cama aviária veio de um outro país na Europa e acabou contaminando vários locais diferentes e, de repente, eles tiveram um surto deste problema lá na Europa, principalmente na Alemanha, onde iniciou o mal da vaca louca. Então, a consequência foi lá na cama aviária. Então, o que acontece como epidemia? Ninguém esperava que a cama da aviária transmitisse isso, ninguém esperava que os animais tivessem esse caso, de repente as vacas tinham coordenação motora, e isso acabou passando para as pessoas e estourou depois lá no Reino Unido. Por quê? Porque a carne bovina da Alemanha estava sendo vendida na Inglaterra. Então, esses surtos repentinos de origem que a gente menos espera é o que a gente chama de epidemia. Então, as doenças transmissíveis, elas são responsáveis por 14,2 milhões de mortes a cada ano, 3,3 milhões de óbitos são atribuídos a condições maternas, perinatais e deficiências nutricionais, e juntos são responsáveis por 30% das mortes do mundo, numa carga de 40% da carga global de incapacidade. Ou seja, 30% das pessoas no mundo morrem de epidemias. 30% dos óbitos do mundo tem problema relacionado a essas doenças. As endemias matam pouco, mas as epidemias é que dão aquela estilingada na quantidade de mortos. Se a gente for se falar, né, entre as epidemias, né, 6 causas são responsáveis por metade das mortes prematuras entre crianças, adultos e jovens, e 80% dos óbitos por doenças. Então, infecção respiratória aguda, HIV, doenças diarreicas, tuberculose, malária, sarampo. Então, essas doenças aqui, ó, elas são esperadas anualmente. Elas são endemias. A gente já espera que elas vão acontecer. Agora, cada vez que há um desequilíbrio e uma dessas doenças aumenta a quantidade, ou seja, se transforma numa epidemia, a quantidade de pessoas acometidas, a quantidade de indivíduos acometidas é maior que a quantidade usual, prejudica ainda mais. E é o que a gente vem enfrentando, né? Por exemplo, um grande exemplo na nossa espécie é a AIDS. No Brasil estava mais ou menos controlado, o pessoal começou a falar que a AIDS não mata, a quantidade de casos de AIDS aumentou exponencialmente. Então, a gente sempre procura trabalhar nessas doenças globais transmissíveis para que elas se tornem endemias, para quem sabe no futuro consiga se fazer um controle. Então, a maioria das mortes ocorre em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e a OMS sugere a prevenção e o total de mortes decorrentes dessas causas deverá cair cerca de 3% nos próximos 10 anos. Então, imagina, ao invés de morrer 39%, vai morrer somente 36% por causa disso. Gente, é muita pessoa morrendo por endemia e por epidemia. Então, essas epidemias que ocorrem em uma região ou comunidade, com um número excessivo além do que seria normalmente esperado, a gente tem que tomar cuidado, que tem que levar em consideração o período que isso ocorre, a região geográfica
e a população da qual eu estou falando. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for falar aqui em Tubarão de leishmania visceral canina, ela seria uma epidemia ou uma endemia? O que vocês acham? Eu acho que entraria em epidemia, Por que, Isabela? porque tem uma baixa ocorrência e se, vamos dizer assim, se começar a contaminação, eu acho que ela vai acontecer de forma rápida pela quantidade de animais de rua, Tudo bem, animais... mas Isabela, são só 2 casos. Por que é uma epidemia? Porque antes dos 2 não tinha nenhum. Quem está Eu falando? acho que A Marielle. a Giovana, eu acho que faz que é muito daquilo que você falou de que está sendo relatado agora, né? Mas a gente tá partindo do que é relatado, certo? E antes tinham quantos casos? Aí eu não sei dizer. 0. Aham. Não existia. Agora, teve 2 casos, certo? Aham. Isso aqui é um aumento absurdo. Porque não tinha nada e agora tem 2. Então, isso aqui é uma epidemia, porque o esperado era 0%. Tá? Mesmo sendo somente 2 casos, o aparecimento de 2 casos confirmados. Gente, é extremamente importante vocês lembrarem o seguinte, eu concordo, foi a Giovana quem falou de que não tinha, né, Giovana? Sim. Aham. E esse é um erro nosso da veterinária, nós que não registramos, tá? Mas talvez já existia. Então, na primeira avaliação, surgiram 2 casos. Então, foi um aumento de pelo menos 200%. Não tinha nada e, de repente, tem 2. Então, isso já caracteriza uma epidemia, porque o que eu espero normalmente é 0. Agora, vamos lá. Pode falar. E aquela vez também que deu, acho que foi ano passado, que, tipo, do nada começou uns casos de raiva, também é uma epidemia, né? Quem está falando? A Giovana, de novo. Ah, Giovana, raiva em quem? Eu lembro que foi um felino, mas aí começaram campanha de vacinação em cães e gatos também. Tá. Porque assim, a raiva, né, em carnívoros, ela fazia quase 30 anos que não tinha caso nenhum. E de repente apareceu um, já se torna uma epidemia, porque o esperado era 0. 0. Uhum. Agora, se eu for falar para você o seguinte, leishmania visceral canina no estado de São Paulo, e apresentaram 2 casos lá. O que vocês acham? Epidemia? Eu acho que sim, porque lá tem mais casos, né? Quem está falando? Giovana. Giovana, não, lá é uma endemia, porque eu já espero sempre. 2 casos de leishmania visceral canina em Florianópolis. O que vocês acham? E aí, não sei. Endemia também, porque apareceu uns casos esses tempos atrás. Então, eu já estou esperando que a cada ano tenham 2 a 4 casos. Então, dentro do esperado 2 casos, é uma endemia. Então, gente, a epidemia ela se caracteriza por uma doença específica, num período, numa região, em uma população. Então, sempre tenham isso em mente. Então a leishmania visceral canina é uma epidemia em Tubarão, no ano de 2020, na população de cães. Sempre tenham a população, a região e o período, tá? Para poder caracterizar uma epidemia. Aliás, qualquer coisa em epidemiologia, população num período de tempo, sempre. Então, vamos lá. A epidemia de AIDS. Então, entre 1985 e 1990, esse que está em... O amarelo é o Brasil, né? E esse alaranjado clarinho seria a principal região onde tínhamos alguns casos de AIDS. O que aconteceu entre 91 e 95? Começou a ficar mais escuro, ou seja, aumentou a quantidade de casos. A região escura é de 20 a 62 casos para cada 100 mil habitantes. E vocês podem ver que em 1998 a gente já tinha quase uma generalização total de uma epidemia. Por que epidemia?
Porque antes, ó, era de 0 a 1, que é o que está amarelo. De repente foi de 1 a 5. Foi muito maior que o esperado. E de repente chegou em 20 a 62. Então, a cada período, a cada ano, vem aumentando em muito a quantidade de casos. Então, enquanto vem aumentando a quantidade de casos, a doença se transforma em epidemia. Então, a epidemia, pelo que está relatado aqui, ela foi pelo menos de 85 a 1998. Então, foram 13 anos de epidemia. Então, não importa. Em cada período relatado, teve a epidemia de AIDS. Compreenderam a necessidade de tempo? Um pequeno número de bactérias, vírus e parasitas causa a maioria das epidemias do mundo. Existe conhecimento da biologia deles, tem como melhorar as questões preventivas para eles, mas o mundo ainda falha em fazer esse controle. Por quê? Porque falta sanidade básica, porque falta medicina básica, porque falta um monte de coisa básica, tá? Não são coisas complicadas, não é uma coisa, mas assim, é tratamento de esgoto, é condições de higiene. Então, muitos surtos aparecem, muitas epidemias aparecem de agentes que a gente já conhece. E o que é uma epidemia que se torna endemia? Então, o maior exemplo é HIV. Nós tínhamos uma grande quantidade de pacientes novos a cada ano, e mais ou menos a partir do ano 2000, a quantidade de casos vem diminuindo, né? Um exemplo de uma doença infecciosa que se está tornando endêmica. A gente sabe que anualmente sempre teremos novos pacientes de HIV. Por quê? Porque a mãe transmite pelo uso de drogas, pelo sexo sem camisinha, ainda há um risco de transfusões, ou seja, o contato com sangue, que é quase impossível a gente ter um zelo de 100% pelas diferentes formas, não tem como dizer que mais ninguém será contaminado. Então, a gente sabe que anualmente nós teremos um número X de novos casos de AIDS. Então, com esse controle, a gente saiu de uma epidemia de HIV e se transformou numa endemia de HIV. Quais são outras coisas que são perigo relacionadas a isso, né? Então, por exemplo, a malária e a dengue, elas têm um mosquito como vetor. Então, de repente, a gente tem uma população que é controlada, mas a quantidade de mosquito aumenta lá muito, por uma questão climática. Se aumenta a quantidade de mosquito, é muito mais mosquito picando o hospedeiro, o que aumenta em grande quantidade o número de pessoas ou de indivíduos contaminados. Um outro problema, se a região é muito fria ou seca, né, o mosquito não sobrevive ou reproduz. E isso, a doença, não se mantém. Agora, se tem uma amenizada no frio ou na seca, a quantidade de mosquito aumenta no próximo ano. Então, esse ano, nós estamos tendo um inverno extremamente frio. Creio que para o próximo ano, a quantidade, ou para o próximo verão, a quantidade de larvas de carrapato de ovos que não vão eclodir, talvez aumente um pouquinho. Só que o que acontece? Com o aquecimento global e essas questões de manter as temperaturas regulares, com menos frio intenso, facilita que no próximo verão, por exemplo, tenha uma grande quantidade de mosquito e carrapato, né? O que vai facilitar a disseminação. Então, as questões climáticas de aquecimento global, ou seja, o que vocês todos pensam que é o ideal, né? Que é ter uma temperatura constante o ano inteiro. Gente, é a pior coisa que tem para termos doença, porque a manutenção da temperatura constante ao longo do ano favorece mosquito e carrapato. Então, tem que ter um calor de rachar, tem que ter um frio extremo, e esse frio extremo é o que facilita menores condições. Então, nós estamos partindo para uma grande área de perigo à medida que nós perdemos o nosso inverno rigoroso. Então, ao invés de vocês ficarem reclamando que está tendo um frio do caramba, agradeçam. Menos doença no próximo verão. Ah, professor, mas não tem problema. A sorte da gente que o Covid não tem relação com o mosquito. Agora, vocês imaginem se tivesse uma doença como o Covid que fosse transmitido por um mosquito. Estaríamos todos na roça um momento desse. Um outro tipo de doença é a pandemia, né? A doença de ocorrência pandêmica. É aquela doença que ocorre em muitos países. Tem aqui a peste bovina, influenza, mas, gente, o grande doença do momento, Covid, surgiu lá na Ásia, na China, e se espalhou para o mundo inteiro, tá? Então, essa é uma doença pandêmica. E a doença esporádica
É uma doença que ninguém sabe por quê, ninguém sabe como, mas de tempos em tempos, sem uma regularidade, elas aparecem esporádicas e elas aparecem irregulares e ao acaso. Então, por exemplo, entre 1967 e 68, começou em outubro e foi até fevereiro, mas o grosso foi entre novembro e dezembro, uma grande quantidade de casos de febre aftosa, que é Foot and Mouth Disease, tá? Então, febre aftosa. Depois, lá em 2001, entre os meses de fevereiro a abril, ocorreu um outro surto, tá? Um outro pico da doença. Então, aqui vocês podem ver que existia uma quantidade esperada, né? Então, é uma endemia, mas de tempos em tempos ocorre. Não existe relação direta com o mês, pode ver que os meses variaram, tá? E não tem uma questão de ano, a cada 3 anos, a cada 10 anos. Então, isso a gente chama de esporádico e irregular. Entenderam até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Formas de ocorrência de doença? Vamos falar um pouquinho sobre as causas. Quais são as possíveis causas para termos uma enfermidade? Então, a primeira coisa, e o que a gente tem que... Aparece um problema, a gente tem que gerar uma hipótese. Tá? A gente vai gerar a hipótese a partir do quê? A partir de intervenções clínicas. Depois a gente embasa essa hipótese, a gente testa a hipótese para depois fazer uma intervenção. Então, vamos lá. Se eu falasse para vocês que nasceu uma criança com microcefalia no Nordeste, o que vocês me falariam? O que vocês me diriam? Uma criança, tranquilo. Tem a meta ali já esperada de uma a cada tantos mil habitantes. Isso. Então, eu tenho lá a endemia, que é o valor esperado anualmente para uma população, que seria uma criança, vamos supor, para cada 100 mil habitantes. Nasceram 2. E aí? Aí deu merda. E aí, quando dá merda, a gente fala que deu o quê? Deu uma epidemia. Certo? Quando deu epidemia, eu suspeitei que a microcefalia, ela poderia ser, eu suspeitei, não, os médicos suspeitaram, que essa microcefalia poderia ser, por exemplo, por conta da dengue. Certo? O que eles falaram? Bom, é dengue, é muito fácil. Criança com microcefalia ou a mãe, era a hipótese deles, tem que ser testada. E quando elas foram testadas, o que deu para dengue? Qual foi o resultado? Negativo. Negativo. Não é a causa. Volta-se atrás. Então, ainda tem crianças com microcefalia. Qual foi a próxima hipótese que eles geraram? Ir atrás do vetor. Se não é a dengue, vamos ver quem causa a dengue. A dengue é transmitida por um mosquito. O que eles fizeram? Criaram a hipótese deles, que não é a dengue, mas é um mosquito que transmite alguma doença. Como é que eles testaram a hipótese? Eles criaram mapas de distribuição do mosquito e fizeram uma sobreposição com os casos de microcefalia. O que deu? Positivo. Então, se quando testaram o mosquito, que foi o embasamento da hipótese deles, deu positivo no mapa de distribuição, tem alguma coisa no mosquito que tem que ser testado. Então, eles pegaram de novo o mosquito, fizeram estudo de DNA, avaliaram esse DNA e constataram que existia o Zika vírus. Claro que eu estou mostrando aqui para vocês de uma forma muito mais simples e rápida, tá? Mas essa é a forma que a gente trabalha num surto. A gente, a partir das observações e intervenções clínicas, gera-se uma hipótese, a gente pega a literatura e faz o embasamento teórico dessa hipótese, a gente faz um cálculo matemático onde testa a hipótese e vê se é positivo ou se é negativo. Caso for positivo, eu faço a intervenção. Né? Que no caso do Zika vírus foram as medidas de tratamento, afastamento de mães, controle de mosquito e assim por diante. Então,
A gente já conversou na aula passada, mas só para relembrar aqui, né? Como é que é a evolução de causa no conhecimento da epidemiologia? Primeiro se pensavam que eram poderes sobrenaturais, se falava muito de demônios, né? Espíritos e bruxas. Depois se achou que era Deus. O Velho Testamento traz isso, os livros astecas, os egípcios, os persas, os maias, sempre a culpa é de Deus. Aí depois a galera não conseguiu bater o papo muito com Deus, deixou o demônio para lá, deixou a divindade para lá e pensou, não, são forças ocultas. Talvez algumas coisas dos planos dos astros ou alguma coisa do universo em si. Aí eles começaram a pensar, bom, se é isso, eu posso ter uma força natural. Talvez fatores climáticos, né? Ou problemas como a região, o ar, onde o miasma, né, o mau ar, ou questões dos ventos podem trazer algum agente, alguma coisa que não sabia. No início do século XX, se pensa num agente transmissor. Ou seja, na verdade, o que a gente tem de problemas tem relação com o agente, né? E se pensava sempre como um micróbio. No século XX, no século passado, até o presente momento, se criou um conceito chamado conceito epidemiológico. O que a gente fala? O que determina uma doença são vários fatores, ou seja, é uma multiplicidade causal. Então, no final do século XIX, início do século XX, onde vocês imaginem o mundo da seguinte forma: ninguém sabe nada. Aí o cara cria microscópio. Do microscópio ele começa a enxergar um monte de coisa na água ou no sangue. Aí ele vê que aquelas coisas estão vivas. Ele começa a descrever vírus, bactéria, fungo e protozoário. Vocês imaginam que a pessoa não tinha ideia que isso existia e começaram a ver que tinha esses micróbios, esses germes, no sangue, nas fezes do mesmo paciente. Ou seja, como é que uma coisa que estava no sangue era das fezes? Então eles começaram a fazer uma relação seguinte: eu tenho a doença porque eu tenho esse micróbio, porque eu tenho esse germe. Aí eles começam a ver o seguinte, que nesse período, por exemplo, entre vários estudos, eles começam a ver que quando se mata esse germe, eu não tenho a doença. Então vem alguns pesquisadores, né, entre eles Koch e Pasteur, que eles começam a fazer descobertas que seria a época de ouro da microbiologia, quando eles começam a descobrir várias coisas. E eles começaram a entender que toda vez que eles tinham as doenças que eles pesquisavam, eles tinham um agente infeccioso. E aquele agente infeccioso se repetia. Então, por sorte ou azar, o tipo de doença que eles pesquisavam tinha sempre o mesmo agente infeccioso. E era sempre o mesmo tipo de doença. Então, uma das doenças que Koch começou a pesquisar é a tuberculose. Então, a tuberculose, ela tinha sempre o mesmo tipo de agente, a mesma bactéria, e sempre promovendo a mesma doença. Então, não, esse tipo de visão, né, é que um agente dava origem a uma doença. E uma doença, ela só era originária de um agente. Então, foi decorrente da pesquisa de Koch. Então, Koch, o que ele pensava, né? O que ele via? Que sempre que ele tinha doença, ele tinha o mesmo agente. Então, ele pegava o doente, ele isolava uma cultura pura, ou seja, ele pegava um material, um pus, alguma coisa, fazia uma cultura e dava sempre o mesmo agente. Não encontrava esse agente em outro tipo de doenças. E se ele tirasse a bactéria de uma pessoa doente e inoculasse numa pessoa sadia, ou num rato ou num coelho, esse animal também ficaria doente. E depois que ele tirasse dessa segunda pessoa, ele conseguia contaminar um animal experimentalmente, retirava o agente de novo e conseguiria isolar novamente. Ou seja, era sempre a mesma coisa. Aquele agente, então ele pegou o micobactério de pessoas, passou para outras pessoas, elas ficaram doentes, passou para animal, que ficou doente, foi fazer o isolamento novamente e ainda tinha micobactério. Então, o postulado de Koch, ele foi decorrente da pesquisa dele, na forma como ele trabalhava. Então, o que ele falava? Um agente, uma doença. E esse agente era único. Se eu tenho o agente, eu tenho a doença. E esse postulado, ele orientou a medicina por muitos anos. Caso eu tenha uma pessoa, um animal doente, é porque eu tenho determinado
agente na jogada. Então, era muito simplista, mas para o período, gente, era extremamente eficiente. Vocês imaginem que antes disso não existia agente, era Deus. Aliás, para algumas pessoas ainda é Deus, né? Mas era o demônio, era um espírito, era o ar que passou, é porque a Lua não estava em Saturno, sei lá que porra que as pessoas imaginavam. Então não existia o agente. Mas ele começa a quebrar e fala, não, existe um agente, e quando tem esse agente, eu vou ter a doença. Só que existiam alguns erros, né, nessa teoria, mas para esse primeiro momento, foi fantástica essa ideia. Então, qual era um dos problemas? Não existiam infecções mistas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pneumonia, eu poderia ter tuberculose, mas eu poderia ter outro agente. Não ignorava a existência de doenças clínicas, né? Que tinham a mesma sintomatologia, porém com agentes diferentes. É o caso da pneumonia. Eu posso ter uma pneumonia por estafilococcus ou por estrépito, e as duas são pneumonias. Não considerava doenças diferentes pelo mesmo agente. E tinha um outro problema, as doenças subclínicas, ou seja, algumas pessoas, alguns animais, tinham contato com a gente, mas não ficavam doentes. Então, o Koch, ele não contava com essas diferenças, e as pessoas que começaram a pesquisar, começaram a ver alguns erros, alguns furos nessa teoria. Ele começou a ignorar também que existiam bactérias que eram normais. E caso houvesse uma diminuição da imunidade do paciente, essas bactérias saprófitas poderiam se tornar contaminantes. Ele não levava em consideração o ambiente. Não tinha ideia que as doenças tinham fundos genéticos e também não tinha relação nenhuma com toxina. Para 1890, Koch foi um gênio. Para 2020, Koch deixou a desejar. Então, nesse passo da ciência, nessa mudança de raciocínio, foi fantástico. Mas os pesquisadores começaram a notar que era incompleto, que era aplicado somente a algumas doenças, como o caso da tuberculose. Muitos agentes infecciosos causadores de doenças não entravam nessa categoria e não levavam em consideração outros fatores. Ou seja, eles começaram a ver que havia muitas exceções a essa regra. Aí vamos lá, em 1976, o cara descreveu em 1890 e somente em 1976 reuniram forças para quase 90 anos depois escrever algo novo, escrever algo diferente. O que eles começaram a notar? Que uma parte dos animais doentes, né, significativamente maior, eram indivíduos expostos ao agente do que não os expostos. Ou seja, quando eu tinha um paciente doente, a maior parte, né, a maior porcentagem, tinha sido exposto ao agente. Mas existia uma porcentagem menor que aparentemente não tinha sido exposto e mesmo assim estava doente. O que eles começaram a observar? A presença do agente era muito frequente nos animais com a doença. Mas existiam animais sadios que também tinham esse agente. Então, eles concordavam nesses dois pontos, em parte, com o que vinha dizendo Koch. O número de casos novos da doença deve ser maior nos indivíduos expostos do que os não expostos. Então, eles começaram a notar que quanto mais contato, mais doente ficava. Tudo aí, beleza. Só que animais sadios também tinham o agente, e animais que aparentemente não tinham sido expostos apresentavam alguns tipos de doença. Então, ele começou a notar que o Evans, para esse postulado, que a doença ocorria depois de um período de exposição, nem sempre era logo em seguida, e essa variação era de acordo com o indivíduo, não com o agente. A exposição ao agente resultava em diferentes tipos de sinais clínicos, então uma pessoa ficava levemente gripada, outra ficava moderadamente gripada e outra poderia até morrer de gripe. E depois, com mais estudos, algumas pessoas manifestavam anticorpos, né? Então, uma resposta do hospedeiro sempre iria aparecer após exposição. E, até então, Koch nunca tinha pensado nessa possibilidade de um corpo produzir anticorpos. Por quê? Porque os anticorpos, numa segunda oportunidade, não permitiriam a entrada do agente. Somente ocorria nos animais que eram expostos àquele agente,
não, aquelas doenças não ocorriam em animais que não eram expostos. E aí esse agente, ele começou a ser uma entidade, né, cuja presença é indispensável para ocorrer essa doença. Até aí tudo bem. E era o fator principal. Sem esse agente, não ocorreria a doença. Então, mas só que a sua presença não assegurava. Ou seja, eu tenho um animal que tem a bactéria, mas ele não é doente. Então, a entidade que é determinante para que ocorra a doença, sem um agente não ocorre a doença, mas nem sempre que tem um agente eu vou ter a doença. Então, começou a se questionar como é que alguns indivíduos têm um agente, mas não são doentes. E começou também a se entender outra coisa, que até então, todos os agentes, eles eram bactérias, vírus. Começou a se notar que alguns agentes eram físicos. E alguns mesmo eram químicos. Então, a radiografia, né, a intoxicação por rádio, substâncias utilizadas na indústria. Então, eles começaram a notar que alguns produtos químicos também estavam provocando determinadas doenças. Então, não é mais a questão de agente químico. Então, os agentes não são a causa da doença, mas eles são um dos fatores. Tudo bem, sem o agente, as doenças não existem, mas ele só é um dos fatores. Às vezes tem 2, 3, 4 e assim sucessivamente, fatores diferentes que levam à doença. Então, dessa visão simplista, onde eu tinha um agente e eu passo a ter a doença, passou uma questão de multiplicidade causal. Eu tenho um agente, óbvio, num meio e um hospedeiro. Se isso aqui está em equilíbrio, se mantém. Agora, se eu começo a ter problema nesse equilíbrio, o hospedeiro vai manifestar a doença decorrente do agente. Se aumenta a temperatura, se baixa a temperatura, se aumenta a imunidade, se baixa a imunidade, se eu aumenta a quantidade de agente, ou se eu diminuo a quantidade de agente. Então, esses fatores aqui vão ser relacionados à presença da doença. Então, a causa da doença, o que antes era ter o agente, eu tenho a doença, se passa a ter o agente, o meio e o hospedeiro em equilíbrio. Quando quebra esse equilíbrio, eu passo a ter um problema. Então, a importante característica do postulado de Evans é a associação entre o agente hipotético e a doença, elas têm relação estatística. Antes era 1 para 1, então não precisava de estatística. Agora não, é por porcentagem. Eu tenho que fazer um cálculo estatístico para dizer que a presença daquele agente é o grande responsável. E uma outra coisa que chama atenção é a questão de variáveis, né? Então, quando a gente começa a fazer um trabalho multicausal, eu procuro ver diversas variáveis, ou seja, vários pontos diferentes para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o objetivo das análises estatísticas detalhadas, né, é identificar quais são as possíveis causas. A doença e os fatores causais são variáveis. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu analio diferentes variáveis, que são a minha doença e os meus fatores, para saber qual fator vai determinar a presença da minha doença. Então, a variável é um estudo observável que pode variar. Então, a variável pode ser peso, pode ser idade, número de casos, pode ser distribuição geográfica. Tá? A variável em estudo é que está sendo considerada. Então, a variável geral são os que eu avalio. A variável em estudo pode ser, por exemplo, a doença. E a variável resposta, ela é afetada por outras. E a pesquisa, por exemplo, a pesquisa dos efeitos da comida de gato sobre urolitíase, o alimento é a variável exploratória e a urolitíase é a resposta. Então, de acordo com como eu analiso, como eu avalio, as variáveis têm nomes diferentes. Então, a variável é tudo que eu estudo. Então, vamos lá. Quem está pensando num TCC, quem está pensando numa pesquisa, vai avaliar diferentes variáveis. Vocês terão uma variável em estudo, que é aquela principal que está sendo considerada.
E o que vocês estão procurando? Variáveis respostas. Para que ter variáveis respostas? Para saber qual é a variável que interfere. Então, no estudo de urolitíase em gato, vocês estão estudando gato, urolitíase é a variável em estudo, que é a resposta do meu problema. Mas só que eu estou vendo que a principal variável que interfere na urolitíase é o alimento em si. Existem vários tipos de associação quando a gente está fazendo esses cálculos. Então, por exemplo, existem algumas associações estatísticas, onde eu faço um cálculo matemático e eu vejo relação entre a doença e a causa. Desculpa, não estatística, que eu faço entre a doença e a causa é uma associação que pode surgir ao acaso, mas não necessariamente tem relação estatística. E a associação estatística é aquela que eu faço o cálculo e esse cálculo me diz que tem relação direta com a etiologia. Então, eu posso ter estatisticamente associados associação não etiológica e ação etiológica, podendo ser indireta ou podendo ser de forma direta. Então, associação causal e não causal. Foi feito um estudo que eles viram o seguinte: eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é a causa da doença. O ponto B e C são manifestações da doença. Então, o que eles falaram? Que quando eu tenho um paciente com infecção de hemôncolos, ele apresentava hiperplasia de mucosa do abomaso e o paciente apresentava anemia. Então, o que se diz? Que o hemôncolos, ele causa hiperplasia de mucosa do abomaso e o hemôncolos, ele causa anemia. Então, isso aqui, ó, é uma associação causal direta. Agora, não é a anemia que causa hiperplasia e não é a hiperplasia que causa anemia. Ou seja, essa correlação entre os dois, ela não existe. Ou seja, é uma associação não causal. É uma associação ao acaso. Então, essa associação é a associação de causa e essa associação é não causal. Isso é muito fácil da gente fazer confusão quando a gente está fazendo um trabalho onde a gente tem diversas variáveis, no caso aqui anemia e hiperplasia de mucosa de abomaso, mas a gente não faz a relação e a pergunta correta para saber se o paciente, por exemplo, tem a hemoncose. Tá? Então, associação direta. Aqui tem os exemplos. Eu tenho trauma, eu vou ter equimose. Eu tenho a lesão, eu vou ter eu tenho o trauma, eu vou ter a lesão. A com e B com C. Eu tenho infecção por salmonela e eu tenho parvovírus canino. Os dois vão provocar juntos uma enterite. Provavelmente no primeiro é o parvovírus, consequentemente a salmonela que está no trato digestório vai provocar a enterite. O paciente tem leptospirose, que vai promover a hemólise das células e vai levar a hemoglobinúria. Por quê? Porque tem hemoglobina que está sendo liberada. Não é a leptospirose que provoca hemoglobinúria. É a leptospirose que dá lesão na hemácia, a hemácia se rompe, elimina a hemoglobina, e essa hemoglobina liberada vai para o rim e que vai provocar a hemoglobinúria. A raiva dos morcegos pode ser transmitida para humanos. E a raiva do morcego pode ser transmitida também para a raposa. Mas não necessariamente que a raiva da raposa venha sempre do morcego. Então, aconteceu naquele caso onde uma mulher morreu em Gravatal, onde ela teve um tipo de raiva, que foi raiva de morcego, mas não foi a raiva de carnívoro, e deu um quiprocó danado para poder associar e descobrir quem era a verdadeira causa e quem não era. Então, quando nesses casos aqui, ó, é direta, né? Aqui também, esse e esse tem relação direta. Nesse caso aqui, é a relação indireta, assim como nesse caso, que é uma relação indireta em relação às causas de uma enfermidade. Beleza? Entenderam até aqui?